oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouco da minha história, um pouco daquilo que Jesus fez na minha vida e tem feito a cada dia. Estou feliz de estar aqui com vocês. Quero agradecer o convite, irmã, muito obrigada. Um prazer sempre poder falar do amor de Jesus. Contar para as pessoas aquilo que Ele tem feito por mim. Amém, glória a Deus. Antes de nós entrarmos no testemunho, vou ler uma palavra com vocês, que está lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Esse versículo é muito lindo, é onde fala do amor de Deus por mim e por você. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Esse versículo é muito conhecido, né, por mim e por você. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Assim diz a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Vamos todos nós repetirmos esse versículo juntos em uma só voz? Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor por esse amor. Você pode glorificar Ele, exaltar o nome dEle, agradecer a Ele por esse amor. Oh Deus maravilhoso, Deus de graça, Deus de amor, Deus de perdão. Obrigada, Jesus, por mais um dia na tua presença. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar conosco aqui nessa noite. Deus, em nome de Jesus, abra os corações aqui nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo que possa estar impedindo no mundo espiritual dos teus filhos receberem a tua palavra, receberem o teu milagre, seja quebrado nessa noite em nome de Jesus. Pai, se alguém entrou aqui nessa noite buscando uma resposta de Ti, buscando a cura do Senhor, buscando o refúgio no Senhor, Pai, que elas possam voltar para suas casas hoje cantando o hino da vitória em nome de Jesus, porque nós cremos, Jesus, na Tua presença neste lugar, e aonde Jesus está o milagre acontece, aonde Jesus está a cura vem, aonde Jesus está as respostas vêm. Nós cremos, Jesus, na Tua presença neste lugar. Fique à vontade em nosso meio, Senhor. Fala conosco nessa noite, Deus. Usa a minha vida neste lugar, Senhor. Eis-me aqui, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você pode sentar glorificando o nome desse Deus maravilhoso. Oh, Jesus, obrigada, Senhor, por essa oportunidade, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor fala comigo e com você aqui nessa noite, lá em João 3,16, esse versículo tão lindo, onde fala do amor de Deus por mim e por você. Deus, Ele nos amou de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todos nós que crescemos nele, que nós fôssemos salvos, que nós tivéssemos vida eterna. Deus é maravilhoso e deu o seu único Filho por amor a mim e a você. Irmão, e sabe o que eu quero te dizer? Esse amor, ele não foi demonstrado de qualquer jeito. Esse amor, ele não foi demonstrado de qualquer forma, de qualquer jeito. Esse amor, ele foi demonstrado na cruz do Calvário. Foi um amor de cruz, irmãos. Foi um amor demonstrado na cruz. Ah, irmãos, e olhando para isso, vendo que Jesus foi entregue ali naquela cruz, por amor a mim e a você, a pergunta que eu te faço nessa noite é a seguinte: o que você tem feito para retribuir esse amor? O que eu e você temos feito para retribuir o amor do Pai por mim e por você? O que temos feito para retribuir esse amor? Ah, irmãos, eu tenho 27 anos de idade e eu costumo dizer assim, que se para o resto da minha vida eu andasse de joelhos, com as mãos erguidas, adorando ao Senhor Jesus sem parar, eu não pagaria o que Ele fez lá na cruz por mim. Eu não pagaria o que Ele tem feito cada dia na minha vida.
eu não pagaria. O que temos feito para retribuir o amor do Pai? Eu acredito aqui que a maioria de vocês conhece a minha história. Talvez você ouviu falar de mim nas redes sociais, ou na televisão, nos jornais. Uma menina que foi vítima de tortura e maus tratos aqui em Goiânia, no ano de 2008. Você vai lembrar dessa história, conforme eu for te contando, ou você já até sabe que história é essa. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que tudo aquilo que vocês viram na televisão, nos jornais, tudo aquilo é verdade, muito mais que não foi falado ali. Muitas coisas eu não falei em rede nacional, por medo, por vergonha. E eu quero começar a contar a minha história para vocês, mas para que vocês possam entender o que aconteceu, para que vocês possam entender o hoje da minha vida, eu vou começar do início. Tudo começou com a separação dos meus pais. Tudo começou com a quebra de aliança. Meus pais se separaram, eu tinha menos de 7 anos. E quando os meus pais se separaram, eu lembro que eu e os meus irmãos, nós fomos viver naquela divisão. Com quem vamos morar? Com o papai ou com a mamãe? Ficamos divididos. Um dia a gente dormia na casa do meu pai, no outro dia a gente dormia na casa da minha mãe, um dia no meu pai, um dia na minha mãe, e ficamos assim, divididos. Certo dia minha mãe mudou de bairro, foi para um bairro mais distante, e nós, os filhos, tínhamos que escolher com quem queríamos morar. E nós, na época, ficamos com o nosso pai. E meu pai logo arrumou outra pessoa, minha mãe também arrumou outra pessoa. E nós só tivemos que aprender a conviver com aquela separação e ainda com uma outra pessoa que nós não conhecíamos, que não era o meu pai ou a minha mãe. Quando eu tinha 9 anos de idade, somente eu mudei para a casa da minha mãe, fui morar com ela. Fui morar com a minha mãe num barracão de 2 cômodos, bem pequenininho, bem apertadinho. E ali naquele barracão nós passamos por muitas dificuldades financeiras, por muitos momentos difíceis. Foi um tempo muito doloroso, muito, muito difícil. E nesse tempo difícil que eu e minha mãe estávamos enfrentando, nós conhecemos uma mulher, uma empresária, bem-sucedida, casada, mãe de 3 filhos. Conhecemos ela através de uma tia minha e fomos criando uma amizade com aquela mulher. E o tempo foi passando e aquela mulher acabou entrando na nossa intimidade e viu que eu e minha mãe estávamos passando. Foi aí então que ela pediu a minha mãe para que eu fosse para a casa dela, passar uma semana na casa dela. A minha mãe deixou, eu fui para aquela casa, passei uma semana ali. Inclusive foi muito bom estar ali aquela semana. Ali tinha tudo do bom e do melhor. Era uma casa, uma mansão, na verdade, num condomínio de luxo em Goiânia. Eu cheguei naquela casa e eu fiquei encantada com tudo que eu vi ali. Aquela casa tinha tudo do bom e do melhor, mas sabe o que mais tinha lá? Comida. Aquela casa era farta de comida. A qualquer hora do dia, se eu abrisse o armário ou a geladeira, estava cheio de comida. E era o que eu estava mais precisando na minha casa, eu e minha mãe. Aqueles dias passaram e quando ela foi me devolver para minha mãe, ela pediu a minha mãe para que eu fosse morar com ela. E ela prometeu a minha mãe que me daria uma vida melhor. Ela prometeu para minha mãe que me daria um futuro melhor. Ela prometeu para minha mãe que me daria bons estudos, que me daria uma formação, que cuidaria de mim como se eu fosse filha dela. E a minha mãe, pensando no melhor para mim, ela me deixou ir para aquela casa. E eu fui. Assim que eu cheguei ali novamente, aquela mulher me levou numa loja para comprar roupas novas para mim. Me levou num salão para arrumar o cabelo e as unhas. E me levou num colégio particular e me matriculou naquela escola.
E eu fui viver, irmãos, aquela vida totalmente diferente da que eu vivia com a minha mãe. O tempo passou. E conforme o tempo ia passando, as coisas começaram a mudar. Conforme os dias iam passando, aquele tratamento que eu tinha naquela casa já não era mais da mesma forma. E as coisas mudaram. O tempo passou e as roupas novas que ela havia comprado, eu já não podia mais usar. O tempo passou e o colégio particular que eu era matriculada, eu já não frequentava mais. O tempo passou e a comida que tinha à vontade para comer naquela casa, eu já era privada de comer. E as coisas mudaram. Aquela mulher mudou. Ela se transformou numa pessoa que eu não havia conhecido. E aquela mulher começou a me bater de tantas formas, de diversas formas. Começou a me machucar, a me torturar, a me castigar, a me punir de formas tão cruéis. Daqui a pouco eu vou citar para vocês algumas das torturas que ela fazia comigo. Mas aquela mulher, ela também fez algo por mim que mudou a minha história. Havia um ritual para aquelas torturas acontecerem. Havia uma sequência para aquelas torturas acontecerem. E eu conhecia aquela sequência. Quando aquela mulher chegava em casa do serviço, que ela me chamava pelo nome, que ela dizia, vai para o seu ponto, ponto era o lugar onde aconteciam as torturas. Quando ela dizia isso, o meu corpo tremia. O meu interior gritava por socorro, porque eu sabia, eu conhecia o ponto, eu conhecia o ritual de torturas, eu conhecia tudo o que ia acontecer ali. Eu sabia até o tempo em que eu ia estar ali. Mas no final de toda aquela sequência de tortura, aquela mulher fez algo por mim, que hoje eu posso dizer para vocês com toda certeza do mundo, que foi algo que mudou a minha história. Porque no final daquela sequência de torturas, havia um castigo, onde eu tinha que estar em pé. E ela vinha com um livro nas mãos e colocava em minhas mãos e dizia, toma, vai ler esse livro em voz alta, porque se eu passar aqui por perto, eu quero ouvir o que você está lendo. E eu por muitas vezes fiquei ali de castigo, em pé, por horas e horas e horas, lendo aquele livro. Por muitas vezes eu não entendi o que estava escrito no livro, mas eu estava sendo alimentada por aquilo que eu estava lendo. Porque o livro que ela colocou em minhas mãos para me ler, aquele tinha capa preta. Eu não sei a cor do seu, mas o meu hoje, ele tem a capa branca, a Bíblia Sagrada. Aleluia! Então, irmãos, o livro que era colocado em minhas mãos para me ler, era um livro da capa preta, mas na capa estava escrito Bíblia Sagrada. E eu li a palavra do Senhor Jesus. Como eu disse, por muitas vezes não entendi o que estava escrito, mas o meu coração, a minha alma estava sendo alimentada pela palavra da vida. Aleluia! E foi lendo a palavra do Senhor. Por isso que eu disse que foi o castigo que mudou a minha história, porque foi lendo a palavra do Senhor que eu conheci o Deus que eu clamei dentro do cativeiro. Aleluia! Porque na mente dela ela achava, eu estou castigando, eu estou punindo, deve ser horrível ficar aqui em pé lendo esse livro. Talvez ela nem está entendendo o que está escrito aí, mas ali estava eu por horas e horas lendo o livro. Talvez na mente dela ela achava, as pernas dela vão doer, os pés dela vão doer, a mente dela vai cansar. Mas mal ela sabia que o livro que foi colocado em minhas mãos para me ler, falava de um Deus vivo, de um Deus todo poderoso, de um Deus que muda a história, de um Deus que liberta, de um Deus que cura, de um Deus que transforma. Aleluia!
naquele livro dizia, lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Aleluia. Lá naquele livro contava a história de um homem chamado Jó. E lá contava que ele era um servo do Senhor. Naquele livro dizia que ele era fiel ao Senhor, mas que Satanás, não satisfeito com isso, foi até Deus pedir permissão. Ei, Satanás fez o quê? Foi até Deus pedir permissão. Até para o diabo tocar naquilo que é seu, ele tem que pedir permissão. Ele foi ao Senhor pedir permissão. Jó só é fiel ao Senhor porque ele tem tudo. Assim é muito fácil servir ao Senhor. Jó é o homem mais rico do Oriente, e Deus então permite o diabo tocar nos bens de Jó, porque Satanás alegava que se Jó perdesse tudo o que ele tinha, ele blasfemaria contra o nosso Deus. E Deus permitiu. Jó perde tudo. Jó ficou pobre. Jó era o homem mais rico do Oriente. Você tem noção disso? Jó era o homem mais rico, ele era o top, ele era o fera, ele era o mais rico. E o diabo tocou nos bens dele, ele perde tudo que tem e fica pobre. E não blasfema. Hoje em dia tem gente perdendo um pix, está reclamando com Deus, por que Deus permitiu? Né? Perdeu lá tudo que ele tinha. Aí não blasfema, ele volta ao Senhor de novo e pede permissão para Deus para tocar naquilo que Jó mais amava, que eram os filhos. Acontece algo e Jó perde seus 10 filhos. Irmão, você já imaginou um pai sepultar 10 filhos? Imagina um pai sepultar 10 filhos. 10 filhos morrer de uma vez. Imagina a dor que estava no coração desse homem. Ele não blasfemou contra o Senhor. Satanás não satisfeito, ele vai até o Senhor novamente e pede para tocar na saúde de Jó. Então Jó foi tomado de lepra. Jó estava pobre, sem seus filhos, e estava doente. Sabe o que fala no texto que sobrou para a vida de Jó? Um pedaço de caco de telha, aonde Jó coçava as suas feridas. Mas então Jó se levantou. Então Jó se levantou e ele bradou: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu Criador vive. Irmãos, quantas vezes acontecem coisas nas nossas vidas tão pequenininhas que muitas vezes nem chega aos pés do que o nosso irmão Jó viveu, e nós temos a capacidade de olhar para o céu, olhar para Deus e falar: Senhor, por que é que o Senhor está permitindo isso acontecer comigo? Quantas vezes acontecem coisas nas nossas vidas, nós perdemos coisas, nós perdemos riquezas, nós perdemos saúde. Quantas vezes perdemos as coisas e nós queremos culpar a Deus por aquilo que nós estamos vivendo? Ei, se você está passando, porque foi o próprio Deus, o seu Criador, que permitiu você passar.
Então nós vamos fazer como nosso irmão Lázaro ensinou para nós lá naquela canção que marcou tantas gerações por aí. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Lucélia, as finanças acabou. Já estou passando fome. Glorifica aquele que é digno de toda adoração. Olha para o seu celeiro e fala: eu te louvo, Senhor. Eu te entrego a minha casa nas tuas mãos. Eu sirvo o Deus dono do ouro e da prata. Eu sirvo o Deus da abundância. Eu sirvo o Deus da provisão. Eu sirvo um Deus que não deixa de cuidar dos seus. Eu sirvo, continua sendo fiel. Continua sendo fiel. Porque essa luta que você está passando, essa prova que você está enfrentando, um dia vai virar testemunho. E você vai cantar o hino da vitória. Irmãos, é cada coisa que Deus permite a gente passar. Se nós entendêssemos que tudo que passamos é permissão de Deus, talvez seria mais fácil passar por isso. Se nós entendêssemos que a luta que eu estou enfrentando foi o próprio Deus que permitiu eu enfrentar, porque desde o ventre da minha mãe Ele já havia me escolhido. Antes mesmo de eu nascer, o filho dele foi entregue na cruz do Calvário. Antes mesmo de ser fecundada no óvulo, o Senhor já tinha escrito o meu nome na palma de suas mãos. Ele já conhecia a minha história. Ele já sabia quem eu seria. Ele já sabia de tudo. Se nós entendêssemos mais o que Deus quer de nós, irmãos, vamos glorificar. O mundo está caindo, vamos glorificar. Vamos exaltar o Senhor. Senhor, só o Senhor. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós temos que comer mais dele, beber mais dele. Que nessa noite você possa sair desta igreja entendendo que a tua história, ela foi escrita pelo Senhor antes mesmo de você nascer. Que você possa entender nessa noite que até a provação que você está passando foi o próprio Deus que permitiu você passar. Porque você é escolhido, você foi separado, você foi comprado com preço de cruz. Ele permite eu e você passarmos. Ele permite, mas eu quero te dizer que Ele não nos abandona nessa permissão. Na hora que estamos passando a tempestade, o Senhor nunca nos abandona. Ele sempre está conosco, nos dando vida, nos dando fôlego, nos dando vigor. Sabe por quê, irmão? Porque do outro lado tem vitória nos esperando. Do outro lado tem maná me esperando. Do outro lado eu e você vamos cantar: a minha vitória tem sabor de mel. Do outro lado nós vamos declarar: valeu a pena, Senhor. Valeu a pena ser fiel, Jesus. Valeu a pena, Senhor. Aleluia, Jesus. E ali eu estava, morei naquela casa por quase 2 anos da minha vida. Se não fosse o Senhor ali comigo. Oh, irmãos, se não fosse Deus ali comigo, eu não estaria aqui hoje, não. Na primeira paulada eu tinha morrido. Ou talvez na primeira vez que eu fui asfixiada eu teria morrido. Se não fosse o Senhor, hoje eu não estaria aqui. Mas Deus permitiu eu passar. Mas Ele passou comigo, do meu lado. Sabe por que você está aqui?
Sabe por que você conseguiu viver e passar por tudo que você passou até hoje? Porque Jesus estava lá. Jesus estava lá, soprando vida sobre você. Jesus estava lá. A hora que Ele viu que você não daria mais conta, Ele estava lá e te tomou pela mão e te levantou, te sustentou, te deu vida, te deu força. Jesus estava lá. Porque se Jesus nos abandonasse por 1 minuto apenas, você sabe que eu e você teríamos morrido. Irmãos, aquela mulher fazia tantas coisas comigo. Ela me torturava de diversas formas possíveis. No dia 15 de março de 2008, ela me acorrentou nas escadas, onde de costume ela já me colocava com as mãos para cima, presa. Vou pedir para colocar a primeira imagem aqui no telão para vocês verem como eu fui encontrada. Se quiser apagar as luzes para ficar melhor, para ver, pode apagar, não tem problema. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia. No dia 15 de março de 2008, eu fui acorrentada nessas escadas. Esse dia que eu fui encontrada, foi mais um dia em que eu estava presa, mas antes disso eu já havia ficado presa nessas escadas por muitas vezes. Esse lugar era o lugar onde eu sempre estava presa. E aí, como vocês podem ver nas imagens, tem era uma escada, porque a imagem corta um pedacinho lá em cima, mas era uma escada, que ela tinha acesso à parte superior daquela cobertura que morávamos. E essa escada, irmãos, era incrível. Eu achava tão estranho, porque essa escada, ela não começava do chão, como todas as escadas. Ela começava do meio da parede, e continuava. E ali naquelas escadas, ela me colocava com as mãos para cima, acorrentada, uma corrente passada na minha mão com a escada, e trancada com um cadeado. Então em cada mão minha aí tem uma corrente, passada na escada e trancada com o cadeado. Ela levava a chave com ela. E ali eu fiquei. Na minha boca, é porque a imagem está um pouquinho ruim, mas na minha boca tem um pedaço de pano velho, enrolado pimenta dentro desse pano, enfiado dentro da minha boca e tampado com um esparadrapo. Olha que cena mais triste, irmãos. Olha que situação. Uma criança de 12 anos, eu tinha 12 anos na época, encontrada numa situação dessa. E ali eu estava. Ela me prendeu nessas escadas. Era quase 8 horas da manhã, quando ela me prende ali. Ali eu fiquei presa, acorrentada, amordaçada. Não sabia a hora que eu ia sair dali. Não tinha hora. E ali eu fiquei com as mãos para cima. E do mesmo jeito que vocês estão me vendo aí, eu abaixei a minha cabeça e eu dormi, irmãos. Dormi mesmo. Dormi de verdade. Afinal de contas, eu tinha muito sono. Eu deitava para dormir às 2 horas da manhã e eu era acordada às 6 da manhã. Então eu dormia 4 horas por dia. E eu tinha muito sono. Então não foi difícil para mim dormir pendurada nessas escadas. E ali eu dormi. Quando eu acordei muito assustada, sentindo muitas dores nos meus braços, nas minhas pernas. As minhas mãos, elas formigavam muito. Eu tenho lembrança das minhas mãos formigando, as minhas costas aqui doendo, as minhas pernas doendo, aquela pimenta que estava enfiada dentro da minha boca, ardendo na minha boca, aquela saliva que eu ia engolindo. E no momento em que eu acordei, eu olhei para o relógio, irmãos, o relógio era na minha frente, como aquele ali. Eu conseguia ver a horas. Quando eu acordei, eu olhei para aquele relógio, nele já marcava 10h22 da manhã. Ou seja, já tinha aí quase 2h30 que eu estava nessa posição. Aí vocês imaginam a dor que eu senti no meu corpo. Aí vocês imaginam a dor que eu senti nos meus braços, nas minhas pernas. Às 10h22 da manhã, no momento em que eu acordo, eu olho para o céu, assim era aberto. Por que eu falo que foi aquele castigo que mudou a minha história? Por que eu disse que aquele castigo mudou a minha história? Sabe por quê? Porque foi lendo a palavra do Senhor que eu aprendi a orar. Que
coisa linda, né? Eu estava ali sendo castigada, mas eu estava sendo alimentada pela palavra. E lendo a palavra, eu aprendi a orar. Então, no momento em que ela me coloca ali, que eu durmo e acordo às 10h22, 2h30 presa nessas escadas, eu acordo, eu olho para o céu. O céu estava aberto, estava limpinho, o céu não tinha nuvens, eu não conseguia ver as nuvens, estava limpo. E eu olhei para aquele céu e ali naquele momento, eu decidi fazer uma oração. Se Deus ia me escutar, eu não sabia, irmãos. Eu não sabia se Deus ia me ouvir. Mas eu clamei ao Senhor Jesus. Com toda a força que havia dentro de mim, com toda a força que havia, com toda a fé que havia dentro do meu coração, eu olhei para aquele céu e eu disse para Deus assim: Papai do céu, por que eu estou nesse lugar? Por que eu estou aqui, Deus? Deus, eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, eu tenho meus irmãos. Por que eu sofro tanto, Deus? Deus, se o Senhor existe mesmo, vem me tirar desse lugar. Se não, eu prefiro morrer. Eu não dou conta mais de sofrer. Eu não dou conta mais. Jesus, me tira daqui. Eu não dou conta mais. Não dou conta mais. E ali eu fechei meus olhos e dormi de novo. Parecia assim, irmãos, que eu tinha levado um sono de umas 2, 3 horas. De repente eu acordei. Eu olhei para o relógio. E naquele relógio marcava 10h25 da manhã. 3 minutos se passaram. Começaram a chamar o meu nome na porta. A voz de uma mulher chamou o meu nome lá na porta sem parar. E eu escuto aquela porta batendo na porta e gritando pelo meu nome. De repente eu escutei aquela porta abrindo e aquela mulher entrou correndo. E quando ela me viu nessa cena, desse jeito, ela gritou: meu Deus, tem uma menina presa aqui. Automaticamente, claro, eu olhei para o lado, nas mãos dela tinha um papel. E naquele papel, o nome maior que eu pude ler com os meus olhos foi Polícia Civil. Quando eu li aquilo, irmãos, eu entrei em desespero. O meu corpo entrou em batedeira e eu tremia presa nessas escadas. O meu corpo inteirinho tremia. Eu senti muito medo naquela hora. E assim que ela gritou: tem uma menina presa aqui, entrou outros policiais atrás dela, homens. E eles entraram assim, ficaram de frente para mim, me olhando, e eu tremia de medo. Porque eu já entendi que ali eram pessoas que eram policiais. Eles não estavam fardados, mas eram policiais, porque eu li no papel. E aí, quando eles tiraram aquela mordaça da minha boca, eu comecei a gritar, pedindo para que eles fossem embora dali. E eu dizia: vai embora daqui, eu não chamei vocês aqui. Se vocês não forem embora, eu vou morrer. Se vocês não forem embora, a minha família vai morrer. Por que eu disse isso? Porque a empresária dizia: o dia que você denunciar, o dia que você vier sair dessa casa, eu vou matar o seu pai, eu vou matar a sua mãe, eu vou matar os seus irmãos, e por último eu vou te matar. Foram quase 2 anos de sofrimento. Foram quase 2 anos ouvindo aquela mulher dizer que ia matar os meus pais. Foram quase 2 anos ouvindo aquela mulher dizer que ia matar os meus irmãos, que ia me matar. E com isso, irmãos, o medo, ele entrou dentro do meu coração. E eu estava tomada de medo. Nessa noite eu quero te dizer algo. Não permita que o medo entre dentro do seu coração. Não permita que o medo entre dentro do seu coração. Porque o medo pode nos levar à morte. O medo nos faz parar. O medo nos cala. Não permita. Em nome de Jesus,
Nesse tempo eu ainda não tinha esse entendimento que eu tenho hoje sobre o medo em Deus. Eu não tinha esse entendimento, mas eu, Lucélia Rodrigues, que vivi debaixo de um medo, eu estou aqui para te dizer, não precisa temer. Não guarde medo dentro do seu coração. Não permita o medo entrar no seu coração. Não viva isso em nome de Jesus, porque o diabo, ele veio para isso mesmo, para nos colocar medo, para nos amedrontar, para nos fazer parar. Ele veio para isso mesmo, mas Jesus também veio. Jesus também veio, e Ele veio para tirar todo o medo. E Ele disse: não temas, não temas, não tenhas medo, não tenhas medo, eu sou com você. Não tenhas medo, eu sou contigo. Não temas, não temas, não temas. Jesus veio para tirar todo o medo. E Ele disse: não temas, eu sou com você. Irmão, sabe quantas vezes na nossa Bíblia Sagrada é repetida a palavra não temas? 366 vezes. Isso é incrível. O dia que eu escutei isso, eu falei: uau, Deus é muito lindo, Deus é maravilhoso. 366 vezes é repetida a palavra não temas na minha e na sua Bíblia. Sabe o que eu aprendi com isso? Para cada dia do nosso ano, Deus tem um não temas para mim e para você. Aleluia. Quando você levantar da sua cama pela manhã, lembre-se que naquele dia Deus já tem um não temas para você. Quando você deitar, lembre-se que ao amanhecer Deus já tem um não temas para você. Até no ano bissexto Ele lembrou de colocar no nosso dia o não temas. Não temas, não tem o que temer. Jesus é a vida. Jesus veio para tirar esse medo. Em nome de Jesus, então não permita que o medo entre dentro do seu coração. Lembre-se que naquele dia em que o diabo vinha te amedrontar, naquele dia que o diabo vinha tentar colocar medo no seu coração, lembre-se que Jesus já pagou o preço na cruz e deixou para você o não temas no seu dia. Ele já levou sobre si todas as nossas dores. Irmãos, então eu não sabia o que significava medo, eu não sabia, mas ali eu estava vivendo debaixo de uma ameaça, debaixo do medo. Então o medo me fez calar. Quantas oportunidades eu tive de fugir, quantas oportunidades eu tive de denunciar, quantas, mas o medo me fez parar. E aí quando aqueles policiais entraram e me viram naquele lugar, para vocês verem o nível do meu medo, eram policiais que estavam ali. Eles estavam ali ao meu favor, eles estavam ali por minha causa, mas o medo não me permitiu enxergá-los dessa forma. Vão embora, eu não chamei vocês aqui. Se vocês não forem embora, eu vou morrer. Vá embora daqui. Não foi eu que chamei vocês aqui. Quando eu disse isso, vai embora daqui, não foi eu que chamei vocês aqui. Aquela mesma mulher, aquela policial que gritou: tem uma menina presa aqui. Ela olhou para mim com lágrimas nos olhos e disse assim: calma, Lucélia, calma, eu preciso que você fique calma, porque foi Deus que mandou a gente aqui. Aleluia. Irmãos, quando aquela mulher disse isso, foi Deus que mandou a gente aqui. Eu olhei para o céu, o mesmo céu que eu havia olhado 3 minutos atrás, clamando pelo Senhor, clamando pelo socorro, clamando pelo socorro. Irmãos, e ali naquele momento, quando ela disse: foi Deus que mandou a gente aqui, eu olhava para o céu, irmãos, eu não estava acreditando naquilo que eu estava escutando. Irmãos, foi algo sobrenatural. Foi sobrenatural. Eu olhava para o céu, aquele céu lindo, azul, maravilhoso.
maravilhoso, aonde eu tinha clamado por socorro há 3 minutos atrás. Só que dessa vez eu olhava para ele, irmãos, e o meu grito mudou. Eu já não mandava mais aqueles policiais ir embora, eu já não dizia mais aquelas palavras, mas eu olhava para o céu, e ali eu pude contemplar a existência de Deus. Ali eu pude contemplar a existência do meu Deus, e o meu grito mudou, e eu comecei a gritar naquele lugar, com toda a força que havia dentro de mim, com toda a força que havia dentro do meu ser. Olhando para o céu, eu gritava: Deus existe! Deus existe! Deus existe! Jesus me ouviu! Jesus me ouviu! Jesus me ouviu! Deus existe! Deus existe! Deus existe! E eu gritava: Deus existe, Deus existe. Jesus me ouviu. Há 3 minutos atrás eu fiz uma oração, dizendo para Deus que se Ele existisse mesmo, que Ele viesse aqui me tirar desse lugar. E você está me dizendo que foi Deus que mandou vocês aqui. Deus existe. Jesus me ouviu. Jesus me ouviu. E aqueles policiais tentando me acalmar. Calma, calma, calma. Foi sim, Deus existe. E Ele mandou a gente vir tirar você daqui. Mas agora eu preciso que você fique calma. Irmãos, com 3 minutos apenas, o Senhor ouviu o meu clamor. Com 3 minutos apenas, Ele provou para mim que Ele é Deus e que Ele ouve a nossa oração. Ah, meu irmão, eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado. Talvez você está aí no banco e pensando: já passou 3 minutos, faz tempo. Ah, Lucélia, já passou 1 semana. Lucélia, já passou 1 ano. Ah, já passou 5 anos e nada ainda aconteceu na minha vida. Ah, mas já passou tempo demais. O Senhor manda te dizer: olha, que Ele não está falando só agora na pregação, não. Ele falou no louvor também. Ele só vai confirmar o que eu vou falar aqui, porque foi falado no louvor que foi cantado. Enquanto eu estou calado, é porque eu estou trabalhando. Deleite-se em mim, confie em mim, porque o melhor eu estou preparando para você. Aleluia. Enquanto o Senhor está calado, é porque Ele está trabalhando, irmão. O Senhor está trabalhando. Pode passar o tempo que for, mas se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir na sua vida. Ah, se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Irmão, pode passar o tempo que for. Eu não fui liberta daquele lugar na primeira paulada. Eu não fui liberta daquele lugar na primeira vez que eu fui asfixiada. Não, eu sofri naquele lugar quase 2 anos. Quase 2 anos. Quantos anos demorou para a promessa do Senhor se cumprir na vida de Abraão? Mas Deus cumpriu. Deus cumpriu. Quando Deus fala, irmão, Ele cumpre. Ah, irmãos, sabe que tem bênção que Deus ainda não nos entregou? Porque nós somos muitas vezes imaturos demais para receber certas bênçãos. Tem bênção que Deus já nos entregou, mas a imaturidade, se Ele entregar, vai fazer nós fazer bobeira, irmão. Então, Deus vai nos preparar. Deus vai nos preparar. E no dia que Ele entregar a bênção, nós vamos saber administrar como deve. Nós vamos saber conduzir como deve, porque nós já passou pelo aprendizado lá atrás. Nós vamos saber dominar, porque o Senhor entregou na hora dEle, no tempo dEle. Então não precisa a gente desesperar. E não adianta, irmão, adianta. Não adianta desesperar. Não vai adiantar nada. Você não consegue fazer com a força do seu braço. Talvez você possa conseguir fazer uma coisa ou outra, mas você vai quebrar a cara, irmão. Vai não. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Pode passar o tempo que for, Deus vai cumprir. Esse cativeiro na minha vida, Deus havia falado na minha infância. Eu estava um dia na igreja, eu estava
Meu pai sempre foi na Deus e Amor. E um dia eu estava lá, eu estava deitado embaixo do banco assim, dormindo, num colchonete. E um profeta foi pregar naquele dia. Eu era criança, muito criança, deveria ter, não sei, 7 anos, 5 anos, 6 anos de idade, por aí, eu era muito pequena. E aquele profeta falou, estendeu as mãos para mim, eu dormindo, eu nem acordada eu estava. A minha tia sempre conta esse testemunho que ela estava lá no dia, e ele apontou a mão para mim e falou assim: eu vou permitir essa criança passar por um cativeiro. Deus falou. Eu tinha por volta dos meus 5, 6 anos de idade. Olha quando que foi cumprir. Quando eu estava com os meus 10, 12 anos de idade. Está vendo, irmão? Seja bom ou ruim, se Deus falou, irmão, ele vai cumprir. Seja bom ou ruim, você gostando ou não gostando, se Deus disse, vai acontecer. Eu estou vivendo algo na minha vida hoje, que Deus falou para mim, que eu confesso para vocês que eu não gostei muito não. Mas eu estou vivendo, porque Deus já havia falado. Então tem coisas que vai ser bom, vai ser ruim, se Deus falou, vai cumprir. Entenda, pode passar o tempo que for, você não vai morrer enquanto as promessas de Deus não se cumprir na sua vida. Glória a Deus. E ali a policial me tirou das escadas. E depois que ela me tira, ela me abraça, e ela me dá um abraço tão gostoso, irmãos. Sabe aquele abraço que te envolve? E junto com o abraço dela eu pude sentir um amor muito grande. E no abraço dela, ela sussurrou no meu ouvido. Eu nunca vou me esquecer das palavras que aquela mulher me disse naquele dia. Abraçada comigo, eu sentindo aquele amor que era transmitido na minha vida. Ela sussurrou no meu ouvido e disse para mim assim: filha, eu te amo. Irmãos, eu nunca vi aquela mulher. Nem o nome dela eu sabia. Eu só sabia que ela era uma policial, porque eu li lá no papel lá. Porque nem fardada ela estava. E ela me chama de filha e diz que me ama. Hoje eu sei e entendo perfeitamente que era o próprio Deus falando na boca dela. Hoje eu sei e entendo perfeitamente que aquele amor sentido naquele abraço era o amor do meu pai para comigo. Era o Senhor dizendo: filha, eu te amo e eu nunca te abandonei. Aleluia. E aí eu permaneci abraçada com ela e saí andando pelo cativeiro. E assim eu comecei a mostrar as torturas que a empresária fazia comigo. Eu disse: olha, está vendo aqui esse tanque? Irmão, tinha um tanque ali de lavar roupas. E naquele tanque, ela enchia ele de água, amarrava as minhas mãos para trás com uma corda, pegava a minha cabeça e enfiava dentro da água e ficava segurando a minha cabeça dentro da água. Quando ela via que eu não tinha mais força para aquilo, ela me tirava. Eu dava aquela respirada e de repente ela enfiava a minha cabeça de novo e fazia isso por várias vezes, me afogando. Tinha uma máquina naquele lugar que dava choque, e ela me dava choque com aquela máquina. Tinha uma porta de madeira que tinha acesso a um banheiro. A quina da porta, as dobradiças da porta estavam tudo sujo de sangue. Escorrido sangue na porta. E a policial perguntou: o que é isso? Eu falei: aqui nessa porta. Ela colocava todos os meus dedos, tanto os das mãos como os dos pés, e prendia um por um dos meus dedos nessa porta. Coloca para mim a segunda imagem, por favor. Todos os meus dedos foram esmagados naquela porta. Eu perdi todas as minhas unhas dos pés e das mãos. Eu perdi noção de vezes, de quantas vezes as minhas unhas caíram e nasceram. Esse dedo aqui, ele é menor que esse. Porque no momento que ela pede para que eu coloque o dedo ali na porta, ela vem fechar a porta. Ela fecha a porta com tanta força que corta o pedaço do dedo e ele cai no chão. As minhas unhas dos pés, eu não tenho as duas unhas dos 2 dedões dos pés, não tenho mais. Elas nunca restituíram. Foram esmagadas na porta também. Hoje eu tenho unha aqui porque eu vou lá na manicure e coloco aqui uma de fibra. Mas não tem. Se arrancar aqui, vocês vão ver só a cabeça do dedo. Aquela mulher passava pimenta nos meus olhos. Pegava a pimenta, malagueta, amassava com um garfo, pegava aquele sumo da pimenta e vinha passando no meu olho. Enfiava a pimenta dentro do meu ouvido, do meu nariz, da minha boca. Passava a pimenta no meu rosto, eu ficava com as bochechas ardendo.
Aquela mulher me asfixiava com sacolas, presa nas escadas. Ela colocava sacolas na minha cabeça e amarrava a ponta da sacola. E ali eu ficava me debatendo com falta de ar. Eu tenho uma cicatriz aqui nas minhas costas, de onde ela enfiou um salto nas minhas costas. Eu tenho marcas de queimaduras pelo meu corpo, onde ela enfiou, onde ela pegava ferro de passar roupa, ligava na tomada e vinha passando ferro quente em mim e me queimando. Eu tenho a marca do ferro no meu corpo desenhado, que ela vinha me queimando. Eu tenho uma cicatriz aqui no meu pé, onde ela enfiou uma faca no meu pé. Aquela mulher, ela me dava várias pauladas na cabeça. Uma vez ela me deu 70 pauladas na cabeça, 60 na nuca e 7 no estômago. Eu me lembro a quantidade dessas pauladas, porque eu tive que contar uma por uma delas. E eu nunca me esqueci. A minha cabeça ficou enorme, o meu rosto ficou todo deformado, os meus olhos ficaram roxos, esbugalhados para fora. Meu nariz ficou torto, a minha boca, a minha cabeça ficou toda deformada e cheia de calombos. Aquela mulher, ela me deixava dormir no chão frio como esse aqui. Eu deitava com aquela roupinha que vocês viram, eu presa. Eu deitava 2 horas da manhã para dormir naquele chão, sem nenhum lençol, sem nenhuma coberta para cobrir. E ali eu dormia, acordava às 6. Trabalhava das 6 da manhã até 2 horas da manhã. Trabalhava das 6 da manhã até 2 horas da manhã do outro dia. As minhas mãos machucadas, aquilo ali eram marteladas que ela dava nas minhas mãos, marteladas nos meus joelhos, marteladas nos meus pés. Aquela mulher deixava eu 3 dias sem comer. O dia que eu fui liberta pelos policiais, tinha 3 dias que eu não me alimentava. Lá naquela casa, irmãos, tinha um cachorrinho. Todas as fezes que aquele animal fazia, eu tinha que comer. Toda a urina que ele fazia no chão, eu tinha que me ajoelhar e lamber. Aquela mulher pegava barata, me obrigava a comer barata. Aquela mulher apertava a minha língua com alicate. Cortou um pedaço da minha língua com tesoura. Aquela mulher, ela abusava de mim sexualmente. Mas chegou o dia em que o Senhor Jesus, Ele colocou um ponto final nesse sofrimento. Chegou o dia em que o Senhor disse: chega, acabou. E Deus me fez uma promessa. Irmãos, Deus me fez uma promessa e eu nunca vou me esquecer da promessa que o Senhor me fez. Ele disse para mim: filha, eu vou fazer de ti como uma águia. Eu vou levar você em lugares altos, em lugares que você nunca imaginou colocar a planta dos seus pés. E através da sua vida, vidas vão ser curadas. Através de você, casamentos vão ser restaurados. Através de você, jovens que queriam morrer vão decidir viver. Através de você, pessoas vão render aos meus pés. Eu te usarei nos 4 cantos dessa terra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Essa foi a promessa feita para mim um dia da parte do Senhor. E hoje eu posso dizer para vocês que eu estar aqui na Igreja Assembleia de Deus Mistério Fama do Jardim Curitiba 2 é mais um dia a promessa dele se cumprindo na minha vida. É mais um dia cumprindo aquilo que ele falou. Eu vou te usar nos 4 cantos dessa terra. Eu vou te levar em lugares que você nunca imaginou estar. E ali pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser transformadas. Eu creio na promessa do Senhor. E se é da vontade do Senhor de eu estar aqui hoje, como ele mesmo disse, pessoas vão sair daqui curadas, pessoas vão sair daqui com o casamento restaurado, porque foi o Senhor quem disse. Aleluia, aleluia, Jesus, obrigada, Senhor. E eu saí daquele lugar ainda com vida para a glória de Deus. Eu saí dali respirando. E daquele lugar eu fui para uma delegacia dar o meu primeiro depoimento. E daquele primeiro depoimento que eu dei daquela delegacia, eu fui para um abrigo. Um abrigo me acolheu. Os meus pais, eles perderam a minha guarda na justiça e eu fui para adoção.
Morei naquele abrigo por quase 8 meses, quase 9 meses, eu morei num abrigo. E aí, irmãos, crianças entravam e saíam diariamente daquele abrigo. Crianças que chegaram depois de mim eram adotadas primeiro que eu. Eu não entendi o porquê, se eu cheguei primeiro, por que aquele que chegou ontem já foi adotado e eu não? Eu não entendi, irmãos. Mas Deus não havia me esquecido naquele lugar. Deus não tinha me esquecido ali. E Ele preparou uma família. Deus preparou um casal para me adotar. Deus preparou uma família para me acolher. Mas eu sempre digo que, com toda certeza do mundo, que não foi qualquer casal que Deus preparou para me acolher. Foi um casal de pastores, com ministério de libertação. Aleluia! Deus usou a vida desse casal de pastores, que veio lá de Minas Gerais, Belo Horizonte, até Goiânia e me adotou. E eu mudei para Minas Gerais, fui morar com a pastora Zenete Rodrigues e o pastor Marcos. E ali, juntamente com eles, Deus começou a trabalhar na minha vida. Irmãos, foi algo muito maravilhoso o tempo que eu estive ali com a pastora Zenete e o pastor Marcos. Foi tão incrível que, com uma semana que eu estava morando com eles, eu comecei a chamar a pastora Zenete de mãe e o pastor Marcos de pai. E eles se tornaram os meus pais adotivos. E Deus é tão perfeito, tão maravilhoso naquilo que Ele faz, que até a família que Ele escolheu para me adotar, o meu sobrenome é igual deles. É assim que Deus faz. Deus faz as coisas perfeitas. Deus cuida até dos detalhes das coisas. Então eu tinha o sobrenome deles registrado pelo nome do meu pai biológico. E aí, irmãos, eu comecei a conviver com aquela família. E hoje eles são os meus pais adotivos. Eu morei com a minha mãe Zé e o meu pai por 9 meses. 9 meses. Poxa vida, tem muita gente que fala assim: Lucélia, mas a pastora Zenete, como que você veio embora daquele lugar tão maravilhoso que é a Estância Paraíso? Como que você veio embora dos braços daquela mulher tão maravilhosa, usada nas mãos de Deus? Sim, ela é muito usada. Ela é uma mulher de Deus, ela é uma mulher de oração. Realmente. Mas tudo Deus tem um propósito. Eu comecei a sentir uma saudade do meu pai e da minha mãe. Uma saudade muito grande. E com 9 meses, eu cheguei na minha mãe Zenete e pedi a minha mãe Zé para voltar. E quando eu pedi ela para voltar para Goiânia, ela falou: Lucélia, eu vou orar. E ela foi orar, porque ela é uma mulher de muita oração. E eu disse para ela: mãe, eu queria voltar para a casa do meu pai. Eu tenho tanta saudade do meu pai. Eu tenho tanta saudade da minha mãe, dos meus irmãos. Eu queria poder chegar em Goiânia. Eu quero sentar no colo do meu pai e da minha mãe. Eu quero dizer para eles o quanto eu amo eles. E que por tudo o que aconteceu, eu escolho perdoá-los. Eu escolho amá-los e perdoá-los. E a minha mãe falou que ia orar. E ela foi orar, porque ela realmente ela é uma mulher de muita oração. Quem acompanha ela nas redes sociais vê. E depois de alguns dias ela me autorizou a voltar para a casa do meu pai. Eu creio no propósito de todas as coisas. Então, quando as pessoas falam assim: por que você veio embora de lá? Porque Deus tinha um propósito. Até a saudade que foi colocada em meu coração após 9 meses pela minha família biológica, foi o próprio Deus que colocou em mim. Até na hora que a pastora Zenete dobrou os joelhos dela e orou a favor dessa causa, foi Deus que respondeu que sim. Então tudo Deus tem um propósito, porque se não fosse para eu voltar, o próprio Deus tinha falado não, não e não, e pronto. A pastora Zenete ia dar outro jeito de matar essa saudade, mas voltar ela não deixaria. Então tá vendo, tudo Deus tem um propósito. E ela orou, e depois de alguns dias ela me autorizou a voltar para Goiânia, aqui para a casa do meu pai. E eu voltei. E ela pediu para que eu não me afastasse dos caminhos do Senhor e lembrasse todos os dias o que Deus fez por mim. Por que Deus, Ele me tirou de Goiânia, ao invés de, quando Ele me tirou daquele cativeiro, Ele me levava para o braço do meu pai, que era quem eu mais queria, ou da minha mãe? Porque era quem eu mais chamava, era pelo meu pai, minha mãe e meus irmãos. Quando eu saí daquele lugar, eu perguntava aos policiais: cadê meu pai? Cadê minha mãe? Cadê meus irmãos? Cadê todo mundo? Deus podia ter permitido isso acontecer, mas o Senhor não permitiu. Eu fiquei quase 9 meses longe deles. Depois mais 9 meses em BH. Permitiu uma família me adotar. Hoje eu digo isso com toda certeza dentro do meu coração, que o Senhor fez isso
Porque foi lá em Belo Horizonte, juntamente com aquele casal de pastores, que eu conheci verdadeiramente o Deus que eu sirvo hoje. Foi lá em BH que eu vivi experiências com o Senhor. Foi lá em Belo Horizonte que Deus curou a minha alma. Foi lá em Belo Horizonte que Deus curou a minha vida. Foi lá em Belo Horizonte que eu aprendi o que é perdoar. Foi lá em BH que eu aprendi que eu devo amar. Foi lá em Belo Horizonte, juntamente com a pastora Zenete, que eu aprendi o que é o Senhor Jesus. Quem é o Deus? Quem é o Deus que eu clamei lá no cativeiro? Foi lá que eu aprendi e conheci mais desse Deus. E ali naquele lugar eu pude ser curada para a honra e glória do Senhor. E depois de curada, Deus me permite voltar. E assim que eu cheguei em Goiânia, eu fui procurar uma igreja, eu fui servir ao Senhor. Comecei a congregar no Ministério Esperança, e nessa igreja eu tive a honra e o prazer de ser batizada aos 13 anos de idade. Com 14 para 15 anos de idade, surgiu um sonho tão lindo no meu coração. E esse sonho, irmãs, era casar. Com 14 anos de idade eu sonhava em casar. Eu sonhava em ter uma família. Sabe, eu vi o meu pai separado da minha mãe. Quando eu sentia saudade da minha mãe, eu ia para a casa dela. Quando eu sentia saudade do meu pai, eu voltava para a casa do meu pai. Sabe, essa separação de família, eu vivi uma união de família em BH. E foi gerado no meu coração esse sonho de ter uma família. Marido, mulher, filhos. Sem quebra de aliança. Algo que o diabo roubou lá na minha infância. A destruição no meu lar, no casamento do meu pai e da minha mãe. E eu tive que crescer com essa quebra de aliança. Então o meu sonho era ter uma família. E eu dizia, o dia que eu casar eu não vou separar do meu marido. E o dia que eu tiver meus filhos, eu não vou dar meus filhos para ninguém criar. Eu sonhava com a família, eu sonhava com filhos, eu sonhava com casa, eu sonhava. Apesar de não gostar de cuidar de casa, porque eu não gosto. Mas eu sonhava com a casa. Mas eu gosto de trabalhar, viu, irmãs? Eu amo trabalhar. Sair para a rua, ganhar dinheiro e pagar alguém para cuidar. Não tem nada errado você não cuidar de casa, mas trabalhe e pague alguém para cuidar. Porque morar em casa suja ninguém merece, né? Não gosto. Não gosto. Minha casa está arrumadinha, mas eu não gosto. Faço, então, muitas vezes chorando. Chorando, literalmente, meu marido já viu. Não gosto. Mas eu amo sair para trabalhar, ganhar dinheiro e chegar e pagar uma faxineira. Faxina a minha casa? Toma. Quanto você cobra? Toma. Pago rindo. Porque eu amo chegar em casa e ver a casa arrumada. Eu amo. É um prazer ver minha casa arrumada. Então, irmãos, eu sonhava com esse lar, com essa casa, com essa família, com filhos. Então, desde 14 anos de idade eu vinha com esse sonho dentro do meu coração. Aconteceram tantas coisas na minha adolescência, para a minha juventude. Com 18 anos Deus deu meu ministério. Comecei a viajar, a pregar a palavra do Senhor, contar para as pessoas aquilo que Deus fez por mim. Muitas vezes subia no altar tremendo. Minhas primeiras ministrações eu subia tremendo. Falava 5 minutos, no máximo 10 minutos. Chorava, tremia, sentia medo de estar ali pregando para aquele tanto de gente. Medo de falar alguma coisa errada. Tinha medo de não saber o que falar. Começava a gaguejar, mas eu ia. E com a minha obediência de ir, hoje eu estou aqui. Irmãos, quem me chamou foi o Senhor. Não foi eu que fui por livre e espontânea vontade. Deus me chamou para isso. Então, sabe o que eu quero dizer para você que tem um ministério que está aí parado? Se Deus te chamou, irmão, vai com medo mesmo. Vai tremendo, vai gaguejando, vai, apenas vai. Porque quem vai te capacitar naquele lugar é o Senhor. Deus que vai colocar a palavra certa na sua boca. Deus que vai colocar o louvor certo na sua boca. É Deus que vai te usar, irmão. É Deus que vai te usar. Então eu fui na obediência. Senhor, é eu mesmo, é você. E eu ia. E Deus foi me ensinando aos poucos a falar do amor dele. A forma que ele queria que eu falasse, não como eu queria. E graças a Deus, né, eu vou aí para 10 anos de ministério. Falando, pregando o amor do Senhor, contando para as pessoas esse testemunho, aquilo que o Senhor fez por mim. Com 19 anos, Deus realiza o meu sonho de casar. E eu casei. Contei para ele. Eu não gosto de cuidar de casa, viu?
mas eu gosto de trabalhar. Contei, não engana o homem não, irmã. E você também, marido, não engana a mulher não. E eu contei, falei, não gosto, amo trabalhar. E pagar alguém para cuidar. Tudo bem, quem manda é você que é a mulher da casa. Irmãos, e eu sonhava com essa família. E Deus realizou esse sonho de casar com os 19 anos de idade. Eu casei com meu esposo, o Stênio, que está aqui hoje me acompanhando. Em dia 27 de fevereiro, nós vamos completar 8 anos de casados. Olha que benção. 8 anos. Quiser me levar para Gramados, para Maldivas, fica a dica. Pode ser Caldas Novas também. Irmãos, nós vamos comemorar mês que vem 8 anos de casados. Meu Deus, como passou rápido. Passou assim, irmãos. 8 anos, daqui um dia 10, 20, 30, 40, 50 anos, em nome de Jesus. Se Jesus não voltar antes, né? E aí, irmãos, depois que eu casei, qual era o meu sonho? Ser mãe. Acabei de casar com meu marido ali na igreja. Falei para ele assim, eu quero voltar da lua de mel grávida. Ele olhou para mim e falou, você está doida? Nós casou agora, é os filhos. Falei, é os filhos, mas não precisa ser assim, depois da lua de mel. Vamos esperar pelo menos 2 anos para engravidar. Eu falei, 2 anos? Daqui 2 anos o menino já pode estar correndo dentro da igreja com nós. E aí, irmãos, aquele sonho de ser mãe. Eu chegava nas igrejas, eu queria levar os meninos da igreja, tudo embora para minha casa. Nossa, aquele sonho de ter filhos. E meu marido, com 4 meses de casado, vendo, né, o meu sonho, creio eu, e também pela vontade do Senhor, porque quando Deus quer algo, Ele muda o coração da gente, né? Então, pela vontade do Senhor também, Ele me pediu, vamos engravidar? Eu falei, estou pronta desde a lua de mel, estou só te esperando. E aí, irmãos, para a glória de Deus, eu posso dizer para vocês, quando eu mais o Stênio decidimos engravidar, eu estava decidido, só faltava ele. Nós recebemos a notícia em que eu não podia gerar filhos. E quando nós recebemos essa notícia, eu olhei para a pessoa que falou para mim, peguei no ombro dela assim, com todo respeito, e falei assim, está repreendido. Em nome de Jesus, isso que você está me falando. A pessoa falou, não, mas não foi eu que disse isso, os médicos disseram. Eu falei, está amarrado. Eu não aceito isso. Mas os médicos disseram, então eu quero te apresentar o meu médico. O médico de todos os médicos. Ele já disse que eu posso ser mãe. Você conhece? Jesus de Nazaré. Ele disse que vai me dar um filho. Esse ano de 2016. Deus vai me dar um filho no ano de 2016. E eu sonhava com isso. E Deus é tão maravilhoso, irmão, porque quando Deus cura por completo. Deus nunca vai fazer a obra pela metade. E Deus então, quando Ele me curou lá em Belo Horizonte, Ele me curou por completo. Em 2016, no dia 4 de setembro de 2016, eu pude dar à luz ao meu primeiro filho. E o Miguel nasceu, lindo, maravilhoso. O Miguelzinho nasceu, meu primogênito. E aí, eu disse que quando Deus cura por completo. 2018, Deus mandou mais um presente na minha vida do Stênio. Deus enviou o Mateus. Nasceu dia 10 de julho de 2018. O Mateus nasceu, um moreninho, zoiudo, do cabelo lisinho, coisa mais linda. E aí, quando Deus cura, né, vocês já podem ver, perceber que Deus cura mesmo. Deus faz a obra perfeita. Até dia 3 de maio o Marcos vai nascer. Para a glória de Deus. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. O inimigo, né, ele tentou me parar, ele tentou destruir a minha vida, ele tentou destruir a minha infância, tentou destruir tudo, mas ele não conseguiu. Os médicos disseram, você não pode gerar, mas Jesus diz,
Pode sim, porque eu vou mandar 3 na vida dela. Não é só um, não, é 3. Aí Deus foi mandando, né? Ainda bem que Deus mandou um por vez, né? Passinho de cada vez. Aí Deus me mandou os meus milagres, que hoje é o Miguel, o Mateus e agora o Marcos vai nascer, em setembro. Ali está a minha família, meu esposo, eu, morena, né, na época, e o Miguelzinho, que é o mais velho, o Mateus, o mais novo, e o Marcos, o caçulinha agora. Lucélia, você vai tentar uma menina? Não, está amarrado em nome de Jesus. Tá ótimo. Na hora que o Miguel e o Mateus começam a dar trabalho lá em casa, eu falo do meu filho, fica aí, só a mão de aqui, viu? Fica aí, irmão, um pouquinho. Irmãos, filho é bênção, é maravilhoso, mas quando esses meninos começam a brigar lá em casa, oh, aleluia. Na casa de vocês é assim também? Os filhos brigam assim um com o outro, bate no outro, o mais velho bate no pequeno, o pequeno bate no... Oh, Marcos, tadinho. Eu falo para o Miguel, se você continuar batendo no Mateus, você não vai pegar o Marcos. Não, mamãe, ele vai ser fofinho, eu não vou bater nele, não. Eu falei, ele vai ser fofinho, se você bater nele, ele vai chorar. Mas é uma brigaiada, mas ao mesmo tempo que ele está brigando, os dois estão se beijando. É incrível, gente. Eu falo, Senhor, quanto amor esses meninos têm um pelo outro. Ama tanto que até briga. E glória a Deus por isso, irmãos. Hoje eu sou essa mulher, uma mulher vitoriosa, para a glória de Deus. Uma mulher que Deus realizou os meus sonhos de ser mãe, de ter um casamento em primeiro lugar, o meu ministério, de ser mãe, de gerar os meus filhos, que era algo que eu sonhava muito, em ter filhos, e eu sempre sonhei em ter 3 filhos. Então quando alguém fala, você vai tentar outro? Irmã, nunca foi meu sonho ter 4 filhos, mas 3 filhos eu sempre sonhei em ter. Então, assim, eu estou vivendo o meu sonho, que era ter uma família e 3 filhos. E Deus enviou os meus 3 homens, né? Imagina só, 4 homens lá em casa, só eu de mulher. O que vai dar de cueca no varal não é brinquedo. Mas eu estou muito feliz de estar vivendo as promessas do Senhor. Hoje eu posso cantar que a minha vitória tem sabor de mel.